retornaremos agora à nossa segunda parte da aula de noções gerais do controle abstrato de constitucionalidade e vamos falar sobre as ações diretas de controle de constitucionalidade em face de atos comissivos. Bom, nós verificamos no final da aula passada que nós temos as ações para os atos de controle, para os atos comissivos, ADIN, ADO, ADC, ADPF, e para as omissões, que seria inconstitucionais, seria ADO e ADPF. Teoria geral das ações diretas movidas contra os atos comissivos, disposição e norma. Qual o objeto dessas ações diretas? O objeto é o controle de constitucionalidade, tanto como a disposição normativa e a norma respectiva, ou seja, o que dispõe a norma e a norma em si. Não apenas a norma, mas até mesmo suas relações com as outras normas. Você vai ver o bloco todo de constitucionalidade. Pode ser, tanto é que vai se buscar uma análise conforme a Constituição. Não é porque, de certa forma, com um preceito constitucional, ela é incongruente, mas com outro preceito ela pode ser congruente, vai ser decretada ou não a sua inconstitucionalidade. É feita a análise tanto no seu aspecto dispositivo normativo como a lei em si. Atos impugnáveis. O ato normativo em si pode ser uma emenda, uma lei complementar, a própria lei, como pode ser um ato normativo. Então, são todos os que estão aqui dispostos no artigo. Não somente a legislação, mas qualquer outro ato com força normativa. Os atos secundários não, mas os atos normativos sim. Lá quando vocês estudaram a teoria dos princípios legais e tudo, vocês passaram por essas espécies normativas. Restrição quanto à hierarquia do ato impugnável. Embora permita-se incluir as emendas constitucionais, que é a emenda constitucional, no objeto das ações diretas, não há possibilidade jurídica no pedido de declaração de inconstitucionalidade de preceitos constitucionais elaborados pelo constituinte originário, tampouco de dispositivos que, criados por emenda, não alterem substancialmente a norma constitucional originária a respeito do mesmo assunto. Ou seja, a gente não pode pedir inconstitucionalidade de uma norma originária, porque quem é que dá o fundamento constitucional? É o constituinte originário. Ainda temos as cláusulas, não é só porque mas aquele preceito da norma originária é inconstitucional, vinculado à cláusula pétrea. Não é bem assim. A gente não vai declarar a inconstitucionalidade do que foi originariamente ou de algum preceito de emenda constitucional que não alterou um preceito originariamente tido como constitucional, o que nasceu com a Constituição. Certo? O bloco de análise é a Constituição. Restrição quanto à origem do ato impugnado. Controle de leis e atos de origem tanto federal quanto estadual. Nessa acepção compreendidos também os distritais, derivados da mesma competência deferida ao Estado-membro, súmula 642. Distrito Federal ditou uma lei que é tida inconstitucional. Podemos entrar com ações diretas de inconstitucionalidade? Sim, se a sua competência legislativa, veja na Constituição a competência legislativa do Distrito Federal, acredito também que vocês viram isso com a professora Carol, o Distrito Federal tem competência legislativa como Estado-membro e como município. Se foi como município, não é possível. O município, por exclusão, está fora de dos fundamentos da ação direta de inconstitucionalidade. Entretanto, se foi com algumas espécies legislativas criadas por Estados-membros, sua competência legislativa como Estado-membro, que o Distrito Federal tem competência legislativa como Estado-membro e também como município. Então, se foi como Estado-membro, aí sim pode-se ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade. É isso que está na súmula 642 do STF. Leio a súmula 642 do STF. Cai na prova. Restrição quanto ao conteúdo do ato impugnável. Abstração e generalidade, com exclusão daquele de conteúdo concreto e ou singular. Já falamos isso desde o início da aula. O controle aqui ele é abstrato, ele é geral. Se o controle for concreto ou singular, aí a gente vai lá para o controle difuso de constitucionalidade. A DIN 448 do Distrito Federal, ocorrida em abril de 2008, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a impugnação de preceito tanto de leis e quanto de outros atos normativos com força de lei, ainda que desprovido de abstração e ou generalidade. Enfim, pela atual jurisprudência existe densidade normativa apenas para o ato de natureza infralegal.
Consequentemente, o controle abstrato de constitucionalidade por via das ações diretas passou a alcançar leis orçamentárias. Isso aqui é uma exceção. Marquem essa exceção. Essa exceção pode cair na sua prova. Ainda mais se for a parte de constitucional segunda fase. Eu acredito que essa aqui pode cair na sua prova. Que, em regra, ele é abstrato ou geral, conforme nós falamos. Porque o controle concreto singular é lá na espécie de controle difuso. Entretanto, foi decidido em 2008, temos o que? 10 anos isso, mas isso ainda é matéria de muitos erros em questões, uma coisa sentida como nova, que foi, depois disso, poucos outros julgamentos tiveram a respeito. Tal alteração teve até mesmo a lei orçamentária, quando foram decidido isso. Então, se tiver densidade normativa de forma infralegal, que ela vai ser abstrata ou geral, mas se tiver uma análise concreta que tem algum dispositivo diretamente constitucional, eles podem sim ser atacados por ADIM ou ADC, alguma das ações diretas, ou por omissão também. Qualquer ação direta é de inconstitucionalidade. Marquem bem essa exceção. Essa exceção veio nessa DIN 448 do Distrito Federal. Tá? Então ele passou a permitir sim, quando tiver um caso singular, concreto, densidade normativa, tem uma série de preceitos. Não é necessário você ler a ADIM, só saiba que existe, porque provavelmente isso deve cair numa questão que você tem que apontar, não discorrer sobre o caso, mas apontar se é permitido ou não permitido. Divergência quanto à súmula vinculante e controle por via de ação direta. Existe uma divergência. Pedro Lenz acredita que a súmula vinculante ela não pode ser decretada a sua inconstitucionalidade por via de ação direta de inconstitucionalidade, porque ele acredita que ela veio de um caso concreto. Reiteradas decisões sobre o tema, criou-se a súmula vinculante a respeito. Entretanto, o Supremo e outros doutrinadores têm dito que, por ela ser, de certa forma, abstrata e a partir da sua edição vai ter um efeito para todos, erga omnes, que ele trouxe um caso, só que ele virou a súmula uma matéria abstratamente publicada mesmo que abstratamente publicada de um caso, ela vai ter um efeito para todos. Ela vai ser aplicada, vai ser de observância obrigatória para todos os tribunais. Então você pode sim entrar pedindo a sua inconstitucionalidade, entrando com ação direta de inconstitucionalidade. Já tem decisão a respeito do Supremo, entretanto, você tem que analisar a sua banca. Eu acredito que se cair essa pergunta, vai ser em segunda fase, não em primeira, porque você vai ter que discorrer o que o que um doutrinador diz, o que o Supremo está dizendo, mas saiba bem que existe essa divergência. Então, para alguns, principalmente Pedro Lenz, que é um dos principais expoentes, a súmula vinculante, ela não pode ter sua inconstitucionalidade decretada por uma ação direta de inconstitucionalidade. Entretanto, o Supremo e outros doutrinadores têm essa briga ainda, acredita que sim. Por quê? Porque o Supremo decidiu alguns poucos casos, aceitando, outros não. Bom, restrição quanto à vigência e eficácia do ato impugnável. A preocupação do controle abstrato é com a harmonia do sistema vigente. Assim, não pode ser utilizado na fiscalização preventiva de constitucionalidade. As ações diretas é para análise abstrata. Nós verificamos que foi em caso concreto, seria através do controle difuso de constitucionalidade, não um controle abstrato. Por isso que ele está se preocupando com a harmonia do sistema. Descabimento do controle abstrato por via de ações diretas. Então, esse quadro grave. Isso aqui pode cair na sua prova, pode cair para você marcar o verdadeiro ou o falso. Descabe o controle por via de ações diretas, controle abstrato, para fiscalização preventiva, projeto legislativo e proposta à emenda constitucional. Existe aqui, no caso, um controle de constitucionalidade que nós vimos quando estudamos o controle difuso, quando você entra como o deputado está verificando que determinada legislação está descumprindo as regras legais do processo legislativo. Ele entraria com um mandado de segurança, como impetrante do mandado de segurança, pedindo a inconstitucionalidade daquela norma por causa do desrespeito ao processo legislativo. Mas isso aqui não é controle preventivo abstrato.
Nós vimos isso lá no controle difuso, lá nas outras espécies. De forma abstrata a gente não pode, não existe, por quê? Não tem fiscalização preventiva. A norma já tem que estar em vigência, já tem que estar no nosso arcabouço legal. Aí analisamos ela de uma forma abstrata para ser decretada a sua inconstitucionalidade. Para atacar atos normativos com eficácia suspensa ou já exauridos, se a norma não está em vigência, não está em eficácia, não tem o justo motivo para você entrar com a ação de inconstitucionalidade. Para impugnar atos normativos já revogados, salvo quando a revogação ocorrer no curso do processo e se traduzir, ou seja, atos revogados não pode, porque ele saiu do nosso ordenamento, com essas exceções. Ó. Se tiver fraude processual, a emenda inicial ou a revogação ocorrer após o julgamento da causa, aí vai ter sim ação direta de inconstitucionalidade. Gravem esse quadro. Esse quadro, eu digo que tem uma probabilidade gigantesca de cair na sua prova. E para controlar antinomias que envolvem o critério cronológico, também não pode ser por via de controle abstrato de ação direta de inconstitucionalidade. Políticas públicas. Bom, controle abstrato de políticas públicas. Primeiro, nós temos que saber o que é política pública. A gente está na época eleitoral agora, porque na eleição vem um plano de governo, pelo menos é para vir. Teve um candidato agora há pouco que estava dizendo, nós vamos fazer uma reforma trabalhista, vamos fazer uma reforma tributária, nós vamos tributar mais o rico do que o pobre. Tá bom, palavra bonita, mas como é que vai ser o seu plano de governo? Primeira pergunta que vocês devem fazer, como é que vai ser a reforma tributária? Onde é que você vai mexer? Base de cálculo, alíquota, isenção, você vai dar isenções, mas se você der isenções, se eu estou tirando o dinheiro que está entrando no caixa do governo, eu tenho que ter um outro para repor. De onde é que vem o outro para repor? Aí eu vou tirar dos mais ricos. O mais rico, quem é que você está dizendo? A empresa ou a pessoa? E os impostos sobre grandes fortunas? Vai ser criado ou não vai? Tivemos a experiência, nós não, mas os franceses de criar, deu a maior confusão, né? A última vez que eu vi, teve uma fuga gigantesca de capitais. A Inglaterra, agora há pouco, quando saiu teve o Brexit, muitas empresas tiraram o seu capital de lá, procurando a França, procurando a Alemanha, porque era mais seguro, tendo em vista até mesmo a densidade econômica que ele teria por integrar o bloco da União Europeia. Os Estados Unidos está saindo de vários blocos, dizendo que vai sair de alguns blocos, de alguns acordos interestatais, porque para ele é mais interessante, só que ele não está vendo que as gigantes, principalmente as gigantes da internet, o que realmente perceptível ganho, que é com o desenho do projeto e não com a pessoa diretamente vinculada à sua execução, a Apple pode-se dizer, não é porque eles têm muita fábrica na China, Nike, muita fábrica, mas é o pouco que fica lá, o maior vai para quem tem os direitos sobre a marca. Será se realmente era necessário? Será se realmente não é um tiro no pé? Então a gente tem que começar, como é que vai ser essa política? Como é que vai ser o plano de governo? Como é que vai ser a política pública aplicada? Política pública vem lá do plano de governo. Isso é um conjunto, é uma atividade que vem através de um conjunto organizado de normas e atos tendentes à realização de um objetivo determinado. Política pública, vou aplicar no presídio, a melhor vida dos presidiários, do trabalho, erradicar o trabalho escravo. Isso são as políticas públicas que seriam aplicadas. Bom, e como é que seria? Existe esse controle das políticas públicas? A gente também tem uma discussãozinha quanto a isso. Bom, política pública não é um conjunto de atos e de normas. Então, em regra, logo a norma poderia ser tida como inconstitucional. Digamos que o presidente eleito, a gente pode citar o nome, Bolsonaro, todo mundo sabe, está dizendo que é um estado de insegurança total, porque um bandido, quando existiria me esqueci o termo que ele utilizou agora, porque é bem atípico o termo, não foi, eu vou trazer o meu termo, existiria uma excludente de ilicitude, quando o militar verificou que uma pessoa ia passando com uma arma na mão, realmente uma arma na mão é bandido, né?
Mas não sei, se não fosse uma arma na mão, ele pegar, antes mesmo de a pessoa ter a arma, sacar, ele dar o tiro e matar. Seria excludente. Porque seria o estado de perigo que eles estariam vivendo. Era uma política pública que ele traria, uma norma permitindo que, antes mesmo de qualquer ato, que hoje na nossa norma, a polícia é para nos defender e não para ela atacar. Ela se defende. Se for atacada, que ela contra-ataca. Que ela tem a sua legítima defesa, que ela se defende. Mas e agora? Para ela sacar a arma e matar primeiro? Não estou dizendo que eu sou contra ou a favor de Bolsonaro, do presidente, aqueles que acreditam que sim, então é um sistema democrático, mas estou dizendo que ele vem falando, essa política pública, essa norma, digamos que ele lance essa norma permitindo, ela vai ser constitucional ou inconstitucional? Pode ser passível de uma ação direta de inconstitucionalidade. Certo? A norma que vem lá da sua política pública. Atos, decisões ou normas que integram a mesma política pública devem ser considerados isoladamente, embora possam ser vistas de maneira unificada, à luz da finalidade do programa político que pertence. O juízo de validade de uma política pública não se confunde com o das normas e atos que dela fazem parte. Não é possível o controle judicial abstrato de constitucionalidade das políticas públicas para a parte da doutrina, porém o STF mostra uma clara tendência para a admissão do controle de constitucionalidade de políticas públicas ainda em precedentes sobre a teoria do estado de coisas inconstitucionais. O que quer dizer aqui? A norma sim poderia ser verificada, a política como um todo, parte da doutrina entende que não. Porque a norma seria de forma abstrata, não tem como eu verificar a política toda, mas sim os atos, as normas, os atos normativos daquela política. Entretanto, o Supremo, nesta ADPF, que esta ADPF tratava sobre o estado inconstitucional das coisas. O que foi isso? Foi bem falado. O estado inconstitucional das coisas se tratou, na verdade, de um julgamento sobre a situação dos presídios, onde disse que existia um mínimo existencial, que já se via dos direitos de quarta e quinta geração. Vocês devem ter estudado isso com a professora Coral lá no início da teoria da Constituição, onde tem os direitos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta geração. E lá, tratando sobre isso, diz que existia um mínimo existencial. Então, tem que se assegurar do mínimo existencial para você não entrar em um estado inconstitucional das coisas. E aqui foi determinado que fosse realizado algumas políticas públicas. Eles analisaram a política pública como um todo e não a norma de uma política pública, dizendo que aquela política pública que estava sendo desempenhada ela era inconstitucional, porque não garantia um mínimo existencial para os presidiários que estavam vivendo lá, aliás, estavam morando lá em um estado que era impossível de você sobreviver, um estado mesmo de abandono total do estado. Então isso aqui é bom vocês verificarem essa exceção e estudarem um pouquinho sobre o estado de coisas inconstitucionais. Não para a sua prova objetiva, que é necessário você saber só isso, mas para a sua prova subjetiva, caso vocês façam conosco no direito constitucional. Bom, e assim a gente encerra essa nossa segunda aula sobre o controle de constitucionalidade. Na próxima aula nós vamos falar sobre legitimidades, ativa e passiva, efeitos da decisão de mérito nas ações diretas de constitucionalidade e algumas técnicas decisórias. E na outra aula nós trataremos sobre as ações diretas de constitucionalidade em espécie. Tudo bem? Então a gente